Oi, gente. Vamos continuar o capítulo 2, intitulado A Unção por Dentro, e hoje nós vamos estar concluindo o capítulo 2. Vamos lá? O subtítulo: O Espírito da Revelação. O Espírito Santo deve mostrar-nos todas as coisas em 1 Coríntios. Paulo assevera: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Muitas vezes lemos aquele versículo e acho que todos nós cometemos esse engano ocasionalmente e dizemos: ora, não é maravilhoso? Ele vai providenciar coisas que nunca vimos nem ficamos sabendo a respeito. Mas não é isso de modo algum que Deus está dizendo. O versículo imediatamente seguinte, pois diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Verso 10. Aleluia! O Espírito Santo é um espírito de revelação. Ele há de receber do que é meu e vuluar de anunciar. João disse: recebestes uma unção e sabei todas as coisas. A razão por que não sabemos mais do que sabemos é porque não escutamos aquele mestre. O Espírito Santo é um mestre. João escreveu ainda: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João capítulo 2, verso 20 e 27. Note que a unção que você recebeu da parte dele permanece em você. Onde está a unção? Em você. Isso não soa como aquilo que Jesus disse em João 14, verso 17? João 14, 16 e 17. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará onde? Em vós. Automaticamente, pensamos em 1 João capítulo 4, verso 4. Maior é aquele que está em vós. Aqui, João se refere àquela unção no masculino, aquele, pois ele é um ser divino. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Duvido seriamente se alguém entre nós já aproveitou plenamente a presença daquele que habita em nós, ao ponto de viver segundo a plenitude de tudo quanto isso significa. Se ele de fato habita em nós, imediatamente perdemos o medo de qualquer coisa que está neste mundo, porque temos dentro de nós alguém que é maior do que qualquer coisa no mundo. Sim, dizem as pessoas em tons de queixume, mas você não sabe aquilo que tenho que aguentar. Não me importa o que você tem de aguentar. Ele é maior, ele é mais grandioso. Em 1 João capítulo 2, verso 27, vimos a expressão: não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Isso não significa que Deus não colocou mestres na igreja. Não significa que não precisamos de mestre. O Espírito Santo não se contradirá a si mesmo. Você já parou para pensar que quando um homem ensina sob a inspiração do Espírito Santo, não se trata de um homem que nos ensina alguma coisa e o Espírito Santo quem nos ensina? O Espírito Santo nos ensinará, e quando escutarmos a palavra sendo ensinada, o Espírito Santo também testificará com o nosso espírito se a doutrina for certa. Subtítulo: Além da Bíblia. Certo ensinador causou muitos problemas em determinada ocasião para um amigo meu que fora mestre da Bíblia durante 35 anos. Meu amigo levara sua classe de estudantes da Bíblia para as reuniões desse homem, mas achou-se
mas achou seu ensinamento cada vez mais errôneo. Aliás, seu ensinamento mais errôneo. Finalmente passou sua Bíblia ao homem dizendo: você vai precisar me citar o capítulo e o versículo da sua doutrina. Vai precisar me mostrar na Bíblia onde você arrumou esse ensino. O mestre, perambulante, devolveu-lhe a Bíblia dizendo: você não vai descobrir aquilo que estou pregando naquela coisa. Entre parênteses, quando alguém começa a chamar a Bíblia de aquela coisa, está em graves apuros. Fecha-se parênteses. Não, ele explicou, estou muito além daquela coisa. Quem chegou lá, além da Bíblia, já ficou muito fora do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito e a Bíblia são um, concordam entre si, conforme João declara em 1 João capítulo 5, verso 7. O que me deixou estupefato foi que meu amigo, um homem salvo, batizado no Espírito Santo e um ensinador bíblico numa igreja do Evangelho pleno, deixou-se enganar por esse falso mestre e perdeu metade de sua classe. Por outro lado, uma jovem senhora chinesa que se convertera apenas 15 dias antes numa campanha em pavilhão de lona, foi certa noite para uma dessas reuniões do mesmo mestre, mas ficou consciente de que ele estava ensinando erros. Ela me disse, sabe algo? Dentro de mim me dizia, não volte para lá, e nunca voltamos. Ela era ainda apenas uma criancinha cristã, nem sequer receber o batismo do Espírito Santo, mas escutou o Espírito que estava dentro dela. Acho que o que nos acontece é que andamos segundo a nossa cabeça e não segundo o nosso espírito, depois de termos sido cristãos durante muitos anos. Frequentemente, a educação da nossa cabeça tem deixado o nosso espírito por fora. O Espírito de Deus nos ensinará. Era assim que o Espírito de Deus ensinava aquela chinesa. Isso não é certo. Não vá para lá. É claro que Deus colocou mestres nas igrejas. O ensino é um dos ministérios quíntuplos e é uma das maneiras de Deus nos ensinar. Por outro lado, o mestre também está em nós. Ele nos deixará saber quando as coisas são certas e também quando não são certas. E todo crente tem em si aquela unção. Não precisamos orar pedindo-a, já a temos. Subtítulo: por que os cristãos são derrotados? Como ele é real. Se as pessoas começassem a desenvolver aquela consciência do Espírito que nelas habita, logo ao se tornarem cristãs, ele se manifestaria. Mas com demasiada frequência não foram ensinadas corretamente. Pensavam que tinham obtido uma experiência, insistiam em procurar obter outra experiência igual, mas não se tratava de uma experiência de modo algum. Tratava-se de alguém, uma personalidade divina que viera habitar nelas. Ele é um ser celeste, o Espírito Santo. Muitíssimas vezes temos sido derrotados porque não fomos ensinados a respeito disso, ou fomos ensinados para algo que não é assim, e tivemos que desaprendê-lo. É muito mais fácil desaprender do que aprender. Antes de podermos prosseguir em nossa caminhada com Deus, às vezes precisamos desaprender algumas coisas. Devemos aprender a confiar em nosso espírito humano, até mesmo quando nossa mente não consegue captar o que estamos ouvindo. Já ouvi homens pregarem, escutei as fitas gravadas e estudei os livros e a minha cabeça realmente não captava nada. Mas por dentro de mim sentia que algo estava se entusiasmando. Eu sabia que meu espírito, por causa do Espírito Santo dentro de mim, estava me dizendo, é a pura verdade. Mesmo com esse testemunho, no entanto, já tive problemas na aceitação de algumas coisas. Você já teve problemas assim? Ou será que sou o único? Aquilo que pensamos, ou o modo de termos sido ensinados, muitas vezes nos impede de avançar para a dimensão do Espírito. Além disso, nos impede de orar em línguas. Paulo disse, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14.
Nossa mente ou nosso entendimento, que é a mesma coisa, que está por dentro de tudo, mas não pode estar por dentro da oração no Espírito, a não ser que Deus dê a interpretação. Por isso mesmo, nossa mente procurará nos persuadir a não orar em línguas. Mesmo depois de termos orado por algum tempo, nossa mente dirá: pois bem, qual foi o proveito disso? E então, naturalmente, o diabo tomará partido com aquela mente não renovada e concordará. Que proveito você tirou daquilo? Você não compreendeu uma única palavra que falou. Não é uma tolice? Além disso, aquilo não dava a impressão de ser um idioma. Nosso problema é este mesmo. Condenamos uma coisa ao invés de escutar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Deus até mesmo disse em Isaías 28, verso 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Portanto, bendito seja Deus. Se você apenas gaguejou, também foi obra do Espírito Santo. Aceite-o e vá adiante com Deus. Tenha a expectativa de receber mais e Ele lhe dará mais. Subtítulo: O Templo de Deus. Já olhamos o seguinte texto: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. Aqui, João está falando a respeito do Espírito Santo que está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, versos 27. Jesus habita em nós mediante o poder do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo emprega termos diferentes para dizer a mesma coisa que João. João disse: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João capítulo 2, verso 20 e 27. E Paulo disse: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olhe 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Note, em seguida, esta segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, por certo queria reenfatizar essa verdade. 2 Coríntios capítulo 6, do verso 14 ao 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. O crente é chamado crente e o incrédulo é chamado incrédulo. O crente é chamado justiça e o incrédulo é chamado iniquidade. O crente é chamado luz e o incrédulo é chamado trevas. O crente é chamado Cristo e o incrédulo é chamado o maligno. O crente é chamado santuário de Deus e o incrédulo é chamado ídolos. Esse é o motivo de gritar glórias, não é verdade? Nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Há, portanto, uma unção individual ou pessoal do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Precisamos aprender a tirar o devido proveito dessa presença. Aqui encerramos o capítulo 2. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.